Bob Proctor dizia que a verdadeira criação de riqueza não depende do esforço físico. A força física é limitada, mas a mente é infinita. Tudo começa quando você entende que é o pensamento que constrói o mundo material. Ele explicava que, historicamente, as maiores fortunas não vieram de quem trabalhou mais horas, mas de quem usou a mente de forma mais criativa e estratégica. Para Bob, o segredo era simples. Pare de trocar tempo por dinheiro e comece a criar sistemas, ideias e ativos que trabalhem para você. Ele afirmava que riqueza é um subproduto da consciência. Quando você eleva seu nível de pensamento, atrai ideias, pessoas e oportunidades compatíveis com essa nova frequência. Bob lembrava que muitos ainda acreditam que é preciso se sacrificar fisicamente para prosperar, mas isso é uma herança de um paradigma antigo. A chave, segundo ele, é usar a imaginação para encontrar formas inteligentes de resolver problemas e gerar valor. Quem resolve grandes problemas cria grandes riquezas. Bob gostava de dizer: você não é pago pelo tempo que dedica, mas pelo valor que entrega. E o valor vem da mente, não dos músculos. Ele ensinava a identificar habilidades, paixões e conhecimentos que podem ser transformados em produtos, serviços ou soluções. Para isso, é necessário mudar a pergunta. Ao invés de quanto eu posso ganhar, pergunte: quanto valor eu posso criar? Bob enfatizava que o dinheiro é um reflexo da quantidade de pessoas que você ajuda e do tamanho dos problemas que resolve. Ele também explicava o conceito de alavancagem. Usar tecnologia, equipes, redes e sistemas para multiplicar resultados sem multiplicar esforço físico. Bob citava exemplos de empreendedores que criaram negócios que funcionam mesmo enquanto dormem. Isso é liberdade real. Outro ponto essencial era investir em conhecimento. Livros, cursos, treinamentos e mentorias aceleram o processo, pois permitem aprender com a experiência de quem já alcançou o que você deseja. Bob dizia: a sua mente é o ativo mais valioso que você tem. Trate-a como tal. Ele reforçava que a visualização criativa é uma ferramenta prática para criar riqueza. Antes de existir no mundo físico, qualquer resultado existe primeiro na mente. Ele ensinava a criar um quadro de visão com imagens, frases e metas que mantenham a mente focada no objetivo. Mas Bob também alertava: imaginar não basta. É preciso agir consistentemente na direção certa. Ele falava sobre ação inspirada, aquela que nasce de ideias que surgem quando você está alinhado com seu propósito. Para Bob, trabalhar de forma inteligente é muito mais poderoso do que trabalhar apenas de forma árdua. Ele incentivava a delegar tarefas que não exigem sua energia criativa, para liberar tempo para pensar e criar estratégias. Segundo Bob, a verdadeira liberdade financeira vem quando a renda continua mesmo que você pare de trabalhar fisicamente. Isso só é possível criando ativos que geram receita recorrente, royalties, licenças, negócios escaláveis, investimentos. Ele lembrava que tudo começa com um pensamento, mas só se materializa com disciplina e execução. Bob dizia que a mente treinada é capaz de transformar qualquer ideia em riqueza, desde que haja clareza, persistência e ação. Ele ensinava que é fundamental desenvolver a habilidade de pensar de forma independente. Quem segue apenas o que todo mundo faz, terá apenas o que todo mundo tem. Para Bob, pensar de forma criativa e agir com coragem são as chaves para criar riqueza sem depender de força física. Ele reforçava que o dinheiro é uma consequência natural de servir com excelência e agregar valor de forma contínua. Bob concluía que criar riqueza é uma questão de lei natural. O que você emite, retorna. E se você emite ideias de valor, abundância e serviço, atrai riqueza de forma inevitável. Bob dizia que o primeiro passo para criar riqueza sem força física é acreditar que isso é possível para você. Se a mente rejeita a ideia, todo o restante falha. Ele explicava que a crença é como uma raiz que sustenta a árvore. Se essa raiz é fraca, a árvore cai na primeira tempestade. Por isso, o treino mental começa na substituição das crenças limitantes por crenças fortalecedoras. Bob sugeria escrever diariamente frases como:
Eu sou capaz de criar riqueza com minha mente. Minhas ideias geram abundância constante. Ele ensinava que a repetição diária dessas afirmações reprograma o subconsciente. Mas não basta afirmar, é preciso sentir. O sentimento é o combustível que transforma pensamento em realidade. Bob contava sobre pessoas comuns que mudaram suas vidas ao aplicar essa prática. Um vendedor que se via sempre quebrado começou a imaginar vendas fáceis e clientes satisfeitos, e em poucos meses dobrou seus ganhos. Outro exemplo era uma mãe solteira que criou um curso online com um conhecimento que ela já tinha. Hoje, ela vive apenas dos lucros desse curso, trabalhando de casa. Bob dizia que o cérebro é uma central criativa ilimitada. Quanto mais você a estimula, mais ideias surgem. Ele recomendava carregar sempre um caderno para anotar ideias no momento em que aparecem. Segundo Bob, muitas ideias de milhões já foram perdidas porque as pessoas não as registraram. Ele também ensinava a importância de estar no ambiente certo. A mente é influenciada pelo que vê, ouve e sente. Por isso, cercar-se de pessoas que pensam grande e falam de possibilidades é fundamental. Bob reforçava: se você é a pessoa mais inteligente do seu grupo, está no grupo errado. Ele incentivava a buscar networking, eventos e comunidades onde novas ideias circulam. Outro ponto importante era a habilidade de vender. Não apenas produtos, mas ideias, soluções e até a própria visão de mundo. Bob afirmava que todos somos vendedores, pois sempre estamos influenciando decisões, inclusive as nossas. Ele ensinava a vender de forma ética, ajudando o outro a ver valor no que você oferece. Para ele, criar riqueza sem força física também exige entender o poder da internet e da tecnologia. Negócios digitais, marketing online e automação são formas de multiplicar resultados sem multiplicar esforço. Bob dizia que uma simples página na internet pode trabalhar por você 24 horas por dia, em qualquer lugar do mundo. Ele também ensinava a importância de investir parte dos ganhos. Dinheiro parado perde valor, dinheiro investido cresce. Segundo Bob, até pequenos valores investidos com disciplina criam grandes resultados ao longo do tempo. Ele lembrava que criar riqueza não é um evento, é um processo. E esse processo exige paciência, consistência e foco na visão de longo prazo. Bob comparava a construção de riqueza com plantar uma árvore. Você não colhe no dia seguinte, mas planta, rega e protege até dar frutos. Ele incentivava a aprender sobre finanças e negócios todos os dias, nem que fosse por 15 minutos. Bob dizia: o conhecimento que você ignora hoje é o dinheiro que você deixa de ganhar amanhã. Outro princípio era a lei do valor percebido. Quanto mais valioso você se torna para os outros, mais eles estarão dispostos a pagar pelo que oferece. Isso significa melhorar constantemente suas habilidades, entregar mais qualidade e resolver problemas de forma mais eficaz. Bob também falava sobre a importância de eliminar atividades improdutivas. Ele recomendava listar todas as tarefas do dia e eliminar ou delegar as que não geram valor real. Segundo ele, isso libera tempo e energia para pensar e agir estrategicamente. Bob ensinava a focar em atividades de alto impacto, aquelas que geram os maiores resultados com o menor esforço. E por fim, ele reforçava que a riqueza verdadeira é criada primeiro na mente, depois no mundo físico. Bob dizia que o erro de muitos é acreditar que precisam de algo grande para começar, mas ele insistia: use o que você já tem nas mãos. Segundo ele, grandes fortunas começaram com uma única ideia bem trabalhada. Ele citava o exemplo de um amigo que começou vendendo um serviço simples, mas o escalou para um negócio milionário. Tudo porque ele entendeu que o valor estava na solução, não no esforço físico. Bob reforçava: pare de procurar trabalho duro, procure trabalho inteligente. Ele lembrava que a mente funciona melhor quando está relaxada e focada, e não sob pressão constante. Por isso, recomendava reservar momentos de silêncio para pensar em novas estratégias. Bob dizia que ideias brilhantes muitas vezes chegam quando você não está tentando forçar nada.
durante uma caminhada, um banho ou um momento de contemplação. Ele incentivava a anotar tudo, porque a mente esquece rápido o que não registra. Segundo Bob, criar riqueza sem esforço físico não é mágica, mas ciência aplicada ao pensamento. Ele falava sobre a lei da vibração. Tudo no universo está em movimento e vibra numa frequência específica. Quando você ajusta sua frequência mental para a prosperidade, atrai oportunidades que vibram nessa mesma sintonia. Isso exige atenção ao que você pensa e sente diariamente. Bob explicava que pensar em escassez, mesmo de forma inconsciente, bloqueia o fluxo de oportunidades. Ele dizia: sua conta bancária é um reflexo da sua conta mental. Por isso, ensinava exercícios diários para manter a mente em estado positivo. Um deles era a prática de gratidão antecipada. Agradecer agora por coisas que ainda estão a caminho. Esse hábito envia ao subconsciente a mensagem de que aquilo já é realidade, acelerando sua manifestação. Bob também falava sobre o poder da colaboração. Ele ensinava que sozinho, você pode ir rápido, mas com as pessoas certas você vai muito mais longe. Ele sugeria buscar parcerias com quem tem habilidades complementares às suas. Isso permite criar algo maior sem precisar fazer tudo sozinho, reduzindo o esforço físico e multiplicando resultados. Bob lembrava que a internet é um campo fértil para isso, pois conecta pessoas com ideias e recursos de forma instantânea. Outro ponto era a importância de construir uma marca pessoal forte. Segundo Bob, pessoas compram mais de quem conhecem e confiam do que de quem oferece apenas preço baixo. Por isso, ele incentivava a compartilhar conhecimento, ajudar gratuitamente e mostrar autenticidade. Isso cria autoridade e confiança, que se traduzem em oportunidades e vendas. Bob também explicava que riqueza verdadeira não é apenas financeira, mas também liberdade de tempo e energia. Quando você cria sistemas que geram renda sem esforço físico constante, você ganha tempo para fazer o que realmente ama. Ele chamava isso de trabalhar pela vida, não pela sobrevivência. Bob também incentivava o desenvolvimento de múltiplas fontes de renda. Isso reduz riscos e garante estabilidade, mesmo que uma das fontes seja afetada. Ele recomendava começar com uma principal e, depois de estabilizada, criar novas. Bob falava que não é necessário inventar algo completamente novo. Melhorar o que já existe também gera riqueza. Ele citava casos de pessoas que ficaram milionárias apenas tornando um produto mais simples, bonito ou acessível. Segundo Bob, isso é usar inteligência ao invés de esforço bruto. Ele concluía que criar riqueza sem força física é, na verdade, viver de acordo com as leis naturais da mente e do universo. Tudo começa com clareza, se fortalece com ação estratégica e se expande com colaboração e aprendizado contínuo. Bob sempre dizia que a mente é como uma fábrica invisível que nunca fecha. Enquanto você dorme, ela está processando ideias, imagens e conceitos que você plantou durante o dia. Se você alimenta essa fábrica com medo e dúvida, ela produzirá obstáculos e limitações. Mas se você alimenta com confiança e visão de abundância, ela entregará oportunidades e soluções. Ele explicava que a maior parte das pessoas gasta energia física porque não aprendeu a dirigir a energia mental. Para Bob, pensar de forma criativa não é apenas um dom, é uma habilidade treinável. Um dos exercícios que ele sugeria era o desafio das 20 ideias. Todos os dias, escrever 20 formas de melhorar algo, resolver um problema ou gerar valor. Segundo ele, 90% dessas ideias podem não ser úteis imediatamente, mas as 10% restantes podem transformar sua vida. Bob lembrava que riqueza é uma questão de perspectiva. O que para um é um problema, para outro é uma oportunidade. Ele dizia: procure onde há dor e ofereça uma solução. Isso vale mais que anos de esforço físico. Outro ponto fundamental para Bob era a habilidade de contar histórias. Quem comunica bem, vende mais. Seja um produto, uma ideia ou uma visão de futuro.
Ele ensinava a criar narrativas que conectam emoção e lógica, fazendo com que as pessoas se sintam parte do que você oferece. Bob também enfatizava o poder de ensinar o que você sabe. Segundo ele, quando você transforma conhecimento em curso, palestra ou conteúdo digital, está criando um ativo que pode gerar renda por anos. Ele contava sobre um aluno que transformou sua experiência profissional em um treinamento online. Em 6 meses, ele já faturava mais do que em anos de trabalho físico. Bob alertava que o maior bloqueio não é a falta de conhecimento técnico, mas o medo de começar. Por isso, ele incentivava pequenas ações diárias, mesmo que imperfeitas, para ganhar confiança e criar movimento. Ele dizia: a ação é a ponte entre o invisível e o visível. Bob também ensinava sobre a importância de automatizar processos. Tudo que pode ser sistematizado libera tempo para pensar e criar. Isso inclui desde ferramentas online até equipes de apoio, para que você não dependa do próprio esforço físico. Ele reforçava que não há nada de nobre em trabalhar até a exaustão. O verdadeiro mérito está em criar algo que prospere com leveza e inteligência. Bob falava muito sobre ativos intangíveis, coisas que você constrói com a mente e que não podem ser destruídas facilmente. Exemplos incluem marca pessoal, rede de contatos, reputação, know-how e propriedade intelectual. Ele dizia que esses ativos continuam gerando frutos mesmo quando você para de trabalhar fisicamente. Outro conceito poderoso era o de riqueza sem fronteiras. Com a internet você pode vender para qualquer pessoa no mundo, sem precisar estar fisicamente presente. Ele mostrava casos de empreendedores que criaram produtos digitais, serviços de assinatura e consultorias online que funcionam 24 horas por dia. Bob lembrava que, quando você cria algo que as pessoas precisam repetidamente, constrói uma fonte de renda contínua. Ele alertava, porém, que nada disso funciona sem disciplina mental. A mente precisa estar protegida contra distrações, críticas e influências negativas. Bob sugeria limitar o consumo de notícias e substituir por conteúdos que fortaleçam seu foco e visão. Ele também dizia que é essencial cultivar um círculo de pessoas que acreditam no seu sucesso. Para Bob, criar riqueza sem força física é sobre pensar como um arquiteto da própria vida, não como um operário preso apenas ao esforço. Bob dizia que, antes de pensar em ganhar mais dinheiro, você precisa aprender a pensar como uma pessoa rica. A mente deve ser treinada para enxergar possibilidades onde a maioria vê barreiras. Ele afirmava que pessoas ricas mentalmente sempre perguntam: como posso fazer isso acontecer? Enquanto a maioria diz: isso não é possível. Bob contava na história de um aluno que ganhava pouco e acreditava que não tinha tempo para empreender. Após mudar a mentalidade, ele usou pequenas horas livres para criar um negócio online que, em um ano, já superava seu salário. Para Bob, a chave foi simples: parar de vender tempo e começar a vender valor. Ele reforçava que tudo o que se cria no mundo físico nasce primeiro no mundo mental. Portanto, criar riqueza sem esforço físico começa com um plano mental sólido. Bob usava o exemplo de Thomas Edison, que não precisou ser um atleta para inventar a lâmpada. Precisou sim de foco, persistência e visão. Ele ensinava que cada pessoa tem talentos e habilidades que podem ser transformados em produtos, serviços ou ativos de conhecimento. Segundo Bob, o problema é que a maioria está tão presa no trabalho físico que nunca para explorar essas habilidades. Ele sugeria reservar diariamente um tempo exclusivo para pensar, anotar ideias e imaginar novas possibilidades. Bob dizia que esse tempo de pensar é mais valioso do que horas de trabalho sem direção. Outro ponto central em seus ensinamentos era a importância de se especializar. Quem domina profundamente um tema se torna referência e atrai oportunidades sem precisar caçar clientes. Ele incentivava o aprendizado contínuo, lembrando que o conhecimento é o único ativo que aumenta de valor quando você o compartilha. Bob falava sobre o poder da escala: criar algo uma vez e vender infinitas vezes, como livros, cursos, softwares ou licenças. Isso é a essência de ganhar dinheiro sem depender do corpo.
Ele lembrava que riqueza é também saber usar a lei da reciprocidade. Quanto mais você dá, mais recebe. Por isso, recomendava gerar valor gratuito como estratégia para criar confiança e autoridade. Bob também reforçava a importância da fé. Não fé religiosa necessariamente, mas fé na sua capacidade de criar algo de valor e colocá-lo no mundo. Ele dizia que a dúvida é mais cansativa do que qualquer trabalho físico. Quem duvida paralisa, quem acredita age. Bob ensinava ainda sobre o ponto de alavancagem. Identificar a menor ação capaz de gerar o maior resultado. Isso exige observação, paciência e análise constante. Ele afirmava que, ao invés de fazer mais, você precisa fazer melhor e de forma mais estratégica. Bob lembrava que o esforço físico é limitado, mas as ideias não têm limite. Portanto, quem vive de ideias pode prosperar indefinidamente. Ele incentivava seus alunos a pensar grande e agir com consistência, sem esperar condições perfeitas. Segundo Bob, as condições perfeitas são criadas no caminho, não no início. Ele concluiu muitas palestras dizendo: "Você já tem tudo o que precisa para começar, só precisa decidir." Bob dizia que o maior capital que você possui não é o dinheiro, mas sim a capacidade de pensar. O dinheiro pode acabar, mas a mente treinada para criar nunca fica vazia. Ele contava sobre empresários que perderam fortunas e reconstruíram tudo, simplesmente porque dominavam o processo mental de criação de riqueza. Bob enfatizava: "Você nunca perde realmente quando aprende o que fez ganhar." Segundo ele, a maior prisão é mental. Enquanto você acreditar que só pode ganhar dinheiro com esforço físico, estará limitando todas as suas possibilidades. Ele incentivava a listar todas as suas habilidades e pensar: como posso transformar isso em algo que funcione para mim mesmo quando não estiver presente? Bob dizia que cada habilidade pode ser multiplicada por meio de tecnologia, parcerias e modelos de negócio inteligentes. Ele dava o exemplo de um músico que gravou suas músicas e as vende online, ganhando royalties todos os meses sem precisar se apresentar ao vivo. Outro exemplo era o de um professor que gravou suas aulas e as vende como curso online para milhares de alunos em diversos países. Bob lembrava que isso é a verdadeira alavancagem: criar uma vez e vender infinitas vezes. Ele dizia que o trabalho físico é como remar um barco. Já a mente é como instalar um motor. Você pode ir mais longe com menos esforço. Bob ensinava que para instalar esse motor mental é preciso investir em conhecimento e desenvolver visão estratégica. Ele incentivava seus alunos a buscar inspiração em áreas fora da sua zona de conforto. Muitas ideias milionárias nascem quando se conecta conhecimentos de campos diferentes. Bob também reforçava o valor de criar processos simples, mas repetíveis. Isso permite que o negócio funcione sem sua presença constante. Ele contava de empreendedores que treinavam equipes para executar tarefas, liberando tempo para criar novas ideias. Bob dizia: "Se você é indispensável para o funcionamento do seu negócio, você é empregado dele, não o dono." Ele ensinava a importância de documentar métodos, criando manuais ou treinamentos para que outros possam seguir. Outro ponto essencial era cultivar a mentalidade de investidor. Não trabalhar apenas para ganhar, mas para multiplicar. Bob falava que ao transformar ganhos ativos em investimentos, você começa a criar riqueza que cresce sozinha. Ele explicava que o dinheiro é como uma semente. Se você gastar tudo, não há colheita. Se plantar e cuidar, os frutos se multiplicam. Bob sugeria que todo o dinheiro recebido fosse dividido em 3 partes: gastos, investimentos e reinvestimento no próprio crescimento. Segundo ele, reinvestir em si mesmo é o investimento mais seguro e rentável. Bob também falava sobre o poder da paciência. A pressa é inimiga da construção sólida. Ele lembrava que muitas pessoas desistem antes de colher os frutos, simplesmente porque não veem resultados imediatos. Bob dizia que criar riqueza sem força física é como plantar um jardim. Primeiro, prepara o solo, planta, rega e só depois colhe.
Bob dizia que a riqueza verdadeira começa quando você para de pensar em ganhar e começa a pensar em criar. Ganhar depende de condições externas, criar depende de você. Ele ensinava que cada pensamento é uma semente. Se você planta ideias de escassez, colhe limitações. Se planta ideias de abundância, colhe oportunidades. Segundo Bob, para criar riqueza sem esforço físico, é essencial mudar a forma como você vê o tempo. A maioria vende tempo por dinheiro, mas os ricos compram tempo usando sistemas, pessoas e tecnologia para multiplicar resultados. Bob comparava o tempo a um investimento de alto valor. Gastá-lo em tarefas de baixo retorno é como jogar dinheiro no lixo. Ele sugeria anotar por uma semana como cada hora do dia é usada. Ao final, eliminar ou delegar o que não gera resultado significativo. Outro ensinamento poderoso de Bob era sobre a energia mental. A força física se esgota rápido, mas a força mental, quando treinada, se expande. Ele dizia que o cansaço de muitas pessoas não vem do trabalho, mas da falta de propósito. Bob reforçava que, quando você faz algo alinhado à sua visão, a energia se renova ao invés de se esgotar. Ele explicava que as pessoas de maior sucesso não trabalham mais. Elas trabalham de forma mais inteligente e com mais paixão. Bob falava também sobre o poder da especialização. Você não precisa saber de tudo, mas precisa ser muito bom em algo que as pessoas valorizam. Ele dizia que generalistas trabalham mais, mas especialistas ganham mais. Outro ponto que ele destacava era a importância de construir autoridade. Quem é visto como referência atrai clientes, parcerias e oportunidades de forma natural. Bob recomendava criar conteúdo, palestrar e participar de eventos para aumentar a presença e credibilidade. Ele também falava sobre renda passiva, como pilar para criar riqueza sem força física. Isso inclui royalties, licenças, investimentos e produtos digitais. Bob dizia que para chegar nesse ponto, é preciso primeiro criar algo de valor que resolva um problema real. Ele lembrava que não existe atalho sem valor genuíno. A base da riqueza duradoura é o impacto positivo na vida das pessoas. Outro conceito central era a visão de longo prazo. Bob afirmava que a maioria das pessoas superestima o que pode fazer em 1 ano e subestima o que pode alcançar em 10. Ele incentivava a pensar em projetos que, com constância, se tornariam fontes de renda por décadas. Bob falava que negócios baseados em conhecimento são ideais para esse modelo, pois podem ser atualizados e vendidos repetidamente. Ele lembrava que o conhecimento não ocupa espaço físico e pode ser escalado globalmente. Outro ensinamento era sobre networking estratégico. Conectar-se com pessoas que já chegaram onde você quer chegar encurta o caminho. Bob dizia que uma boa conexão pode valer mais que anos de esforço isolado. Ele recomendava estar presente onde essas pessoas estão. Eventos, grupos, mentorias. Bob também falava sobre usar a imaginação como ferramenta prática, não como fantasia. Ele sugeria visualizar detalhadamente a vida que deseja, incluindo sentimentos, cenários e resultados. Segundo ele, essa prática prepara o subconsciente para aceitar a nova realidade e trabalhar para manifestá-la. Bob dizia que o mundo moderno recompensa a criatividade mais do que o esforço físico. A tecnologia fez com que ideias e não músculos movessem a economia global. Ele lembrava que no passado o valor estava na força e na resistência. Hoje está na capacidade de solucionar problemas e gerar valor de forma inovadora. Segundo Bob, a mente é a verdadeira ferramenta de trabalho. Quanto mais você a desenvolve, mais ela produz resultados fora do comum. Ele incentivava a pensar como inventor, mesmo sem criar máquinas. Cada solução simples pode ser a base de um negócio altamente lucrativo. Bob contava histórias de pessoas comuns que criaram serviços e produtos digitais e hoje vivem de rendas automáticas. Ele destacava que o mais importante não é o tamanho da ideia, mas a capacidade de implementá-la e escalá-la. Bob reforçava que o medo é o maior ladrão de oportunidades. O risco calculado é parte do processo de criar riqueza. Ele dizia: se você esperar a certeza absoluta, ficará parado para sempre.
Outro ponto fundamental era a disciplina. Ideias sem ação não têm valor. Ideias executadas de forma consistente criam riqueza. Bob recomendava definir metas diárias, semanais e mensais para manter o progresso constante. Ele falava que trabalhar a mente é como treinar um músculo. Quanto mais você pratica, mais forte ela se torna. Bob explicava que pensamentos positivos e focados criam uma energia que atrai pessoas e oportunidades. Ele ressaltava que o ambiente influencia diretamente a sua frequência mental. Por isso, é essencial se cercar de estímulos positivos. Segundo Bob, ler, ouvir e assistir conteúdos inspiradores diariamente mantém a mente em sintonia com a abundância. Ele falava sobre a importância de servir. Quanto mais pessoas você ajuda, mais valor retorna para você. Bob dizia que o dinheiro é um subproduto do impacto positivo. Ele recomendava identificar grupos ou nichos com necessidades específicas e criar soluções sob medida para eles. Bob também falava sobre simplificação. Soluções simples muitas vezes são mais lucrativas do que projetos complexos. Ele incentivava a testar ideias rapidamente e melhorar com base no retorno do público. Outro ensinamento era sobre construir um legado. Negócios que geram valor real tendem a durar e continuar prosperando, mesmo após o criador se afastar. Bob reforçava que riqueza não é apenas o que você ganha, mas o que você mantém e multiplica. Ele sugeria que toda pessoa tenha um plano de reinvestimento para que os lucros gerem ainda mais lucros. Bob dizia que a liberdade verdadeira é quando você pode escolher onde, como e com quem trabalhar. E isso é possível quando você cria sistemas que funcionam para você, não quando você trabalha sem parar para manter o sistema. Segundo Bob, tudo começa com uma decisão firme e o compromisso de mudar sua forma de pensar. Bob sempre reforçava que a verdadeira transformação financeira começa dentro da mente. Não é o ambiente, nem a economia, que define sua prosperidade, mas o que você acredita e visualiza todos os dias. Ele dizia que a lei da atração não funciona sozinha. Ela precisa estar acompanhada de ação consistente. Bob comparava a mente a um jardim. Se você não planta sementes de prosperidade, ideias de escassez e medo crescerão sozinhas, como ervas daninhas. Ele recomendava alimentar diariamente a mente com imagens claras da vida que você deseja, até que elas se tornem mais reais do que suas limitações atuais. Segundo Bob, o problema é que a maioria não tem clareza. Elas dizem querer riqueza, mas não sabem quanto, como ou para quê. Ele incentivava a escrever metas detalhadas e revê-las todos os dias para manter a mente alinhada com elas. Bob contava histórias de pessoas que saíram de empregos cansativos e criaram negócios digitais que geram renda mesmo enquanto dormem. Ele explicava que isso é possível porque o trabalho não está no corpo, mas no sistema criado para gerar valor. Bob falava muito sobre alavancagem. É o uso inteligente de recursos, habilidades e tecnologia para multiplicar resultados sem multiplicar esforço físico. Ele lembrava que, na era digital, qualquer pessoa pode criar algo uma vez e vendê-lo para milhões. Segundo Bob, o que impede muitos de fazer isso é a falta de fé em si mesmos e o medo do julgamento. Ele dizia que o mundo não recompensa os mais preparados, mas os que se atrevem a começar. Bob incentivava a usar as manhãs para trabalho mental criativo, quando a mente está mais fresca e receptiva a novas ideias. Ele explicava que o pensamento criativo é como um músculo. Quanto mais você pratica, mais fácil se torna gerar soluções lucrativas. Bob também falava sobre a importância de se afastar de ambientes e pessoas negativas. A vibração delas pode enfraquecer sua própria frequência de prosperidade. Ele sugeria criar um espaço mental protegido, onde apenas ideias positivas e construtivas entram. Segundo Bob, criar riqueza sem esforço físico é uma consequência de pensar e agir com foco na criação de valor contínuo. Ele enfatizava que uma vez que você entende esse princípio, nunca mais vê o dinheiro da mesma forma. Bob dizia que o dinheiro é apenas energia, e ele flui para quem sabe direcioná-lo com propósito e inteligência. Bob dizia que a grande maioria das pessoas vive presa no modelo
trabalhar mais para ganhar mais, sem perceber que esse é um caminho limitado. Ele explicava que, quando seu ganho depende apenas do seu esforço físico, você troca tempo por dinheiro. E tempo é finito. A chave, segundo Bob, é criar mecanismos que funcionem independentemente da sua presença constante. Isso inclui renda passiva, negócios digitais, royalties, investimentos e licenciamento de produtos ou ideias. Bob contava casos de alunos que transformaram habilidades simples em fontes de renda global, sem depender de esforço físico pesado. Ele reforçava que tudo começa com uma decisão: parar de pensar como empregado e começar a pensar como criador. Para Bob, pensar como criador significa enxergar soluções onde outros veem problemas e transformar essas soluções em valor escalável. Ele dizia que você não precisa criar algo novo do zero. Muitas vezes basta melhorar algo que já existe. Bob falava que modelar pessoas de sucesso é uma forma de encurtar o caminho, adaptando estratégias já comprovadas. Ele lembrava que o sucesso deixa pistas, e segui-las é mais inteligente do que tentar inventar tudo sozinho. Bob ensinava que criar riqueza sem força física não significa não trabalhar, mas sim trabalhar com inteligência e direção. Ele explicava que, para isso, é necessário desenvolver visão de longo prazo e disciplina mental para manter o foco, mesmo diante de distrações. Bob reforçava que não existe criação sem imaginação. Tudo começa com a capacidade de visualizar claramente o que ainda não existe. Ele incentivava a usar diariamente técnicas de visualização criativa, combinando emoção e detalhes concretos. Segundo Bob, quando você mantém uma imagem mental clara, o subconsciente começa a trabalhar silenciosamente para torná-la realidade. Ele explicava que é nesse ponto que as ideias certas, as conexões e as oportunidades começam a surgir, quase como mágica. Bob dizia que essa magia é apenas a lei natural da atração em ação, combinada com ação consistente e inspirada. Ele lembrava que criar riqueza sem esforço físico é um jogo mental, e quem domina esse jogo vive em abundância. Bob dizia que a mente humana é o ativo mais valioso que você possui, mas poucos aprendem a utilizá-la no máximo de seu potencial. Ele reforçava que a diferença entre quem cria riqueza e quem luta para sobreviver está no uso consciente dos pensamentos. Segundo Bob, o corpo é apenas a ferramenta física da mente. É a mente que direciona, cria e materializa. Ele comparava isso a um maestro e uma orquestra. O maestro não precisa tocar todos os instrumentos, mas precisa saber conduzi-los. Da mesma forma, você não precisa fazer tudo sozinho para criar riqueza. Precisa saber coordenar recursos, pessoas e ideias. Bob contava histórias de pessoas que, com uma ideia e um plano claro, construíram negócios milionários sem nunca depender da própria força física para operar tudo. Ele dizia que, no início, o maior desafio não é encontrar a ideia certa, mas sim desenvolver a confiança para acreditar nela. Bob enfatizava que crenças limitantes são como correntes invisíveis que mantêm as pessoas presas a trabalhos exaustivos e de baixo retorno. Ele sugeria exercícios diários para substituir essas crenças, como afirmações positivas e visualizações vívidas. Segundo Bob, repetir mentalmente frases de poder não é superstição. É treinamento mental para o subconsciente aceitar novas realidades. Ele explicava que o subconsciente não distingue entre algo real e algo imaginado repetidamente com emoção e clareza. Por isso, visualizar o sucesso com detalhes é como ensaiar mentalmente para que ele se manifeste no mundo físico. Bob falava muito sobre a importância de criar ativos intangíveis. Marcas, conhecimento, relacionamentos e reputação podem gerar riqueza por décadas. Ele dizia que um ativo bem construído é como uma fonte. Mesmo que você pare de trabalhar diretamente, ele continua produzindo resultados. Bob também incentivava a colaboração. Parcerias certas aceleram resultados e reduzem a necessidade de esforço físico. Ele lembrava que cada pessoa tem talentos e contatos diferentes, e que juntos podem criar algo muito maior do que fariam sozinhos. Segundo Bob, saber pedir ajuda e compartilhar ganhos
é um sinal de inteligência, não de fraqueza. Ele ensinava que, para manter a mente criativa, é preciso cuidar também do corpo, garantindo energia e clareza mental. Bob falava que hábitos simples como boa alimentação, sono adequado e exercícios leves aumentam a produtividade mental. Ele dizia que a exaustão física rouba a capacidade de pensar com clareza, e isso afeta diretamente a criação de riqueza. Bob também falava sobre o poder da curiosidade. Quem se mantém curioso está sempre aprendendo e descobrindo novas formas de criar valor. Ele incentivava a explorar mercados, tecnologias e tendências, mesmo que não estejam diretamente ligados ao seu trabalho atual. Segundo Bob, muitas oportunidades surgem de conexões aparentemente aleatórias, que só se revelam valiosas com o tempo. Ele lembrava que o segredo é estar sempre aberto e receptivo, sem se prender a uma única forma de alcançar o sucesso. Bob dizia que criar riqueza sem força física é possível para qualquer pessoa disposta a mudar a forma de pensar. Ele reforçava que não importa sua idade, nível de escolaridade ou histórico financeiro. Tudo começa com a decisão de agir diferente. Segundo Bob, a mente não envelhece. Ela pode se expandir e se renovar a qualquer momento, desde que você continue alimentando-a com ideias e aprendizados. Ele contava histórias de pessoas que começaram empreendimentos digitais após os 60 anos e criaram liberdade financeira em poucos anos. Bob explicava que a velocidade de crescimento não está ligada à força física, mas à clareza de visão e constância de ação. Ele ensinava que cada pequena ação diária, quando repetida, cria um efeito composto poderoso. Segundo Bob, o sucesso raramente vem de um único evento. Ele é construído passo a passo, até que pareça repentino para quem olha de fora. Ele incentivava a manter um diário de progresso para registrar ideias, vitórias e aprendizados. Bob dizia que a escrita fortalece o comprometimento, transformando intenções em decisões e decisões em ações. Ele também destacava a importância de evitar o excesso de tarefas manuais. Quanto mais você se prende a trabalhos repetitivos, menos tempo sobra para criar novas oportunidades. Bob incentivava a automatização e delegação de tudo o que não exige sua criatividade ou tomada de decisão estratégica. Segundo ele, essa libertação de tempo é o que permite pensar de forma mais ampla e criar novas fontes de renda. Bob falava sobre a importância de pensar como investidor, mesmo que você ainda não tenha grande capital. Ele dizia que investir não significa apenas aplicar dinheiro, mas também investir tempo e energia nos projetos certos. Segundo Bob, o retorno mais valioso vem do investimento em si mesmo e no desenvolvimento de habilidades que podem ser monetizadas. Ele recomendava sempre se perguntar: como isso pode me render no futuro, mesmo que eu pare de trabalhar diretamente nele? Bob também reforçava a importância da paciência. A riqueza sólida raramente se constrói da noite para o dia. Ele dizia que a ansiedade por resultados rápidos faz muitas pessoas desistirem no momento em que estavam mais próximas da conquista. Segundo Bob, manter o foco no processo e não apenas no resultado é a chave para a consistência. Ele ensinava que cada ação mental e estratégica cria raízes que, cedo ou tarde, produzem frutos. Bob terminava muitas de suas palestras com a lembrança de que a verdadeira liberdade é poder escolher como viver cada dia. Ele dizia que essa liberdade começa quando você cria sistemas que trabalham para você, e não o contrário. Por isso, se você está decidido a mudar sua vida, comece hoje a cultivar ideias que possam viver além do seu esforço físico. Transforme conhecimento em produto, conexões em oportunidades e tempo em liberdade. Bob sempre dizia: tudo começa com um pensamento. O que sente, atrai. O que atrai, vive. E para que essas ideias continuem transformando sua vida, inscreva-se agora no canal Bob Proctor e as Leis da Prosperidade. Ative as notificações, compartilhe este vídeo e permita que mais pessoas descubram que podem criar riqueza com a mente, não apenas com o corpo.